Olá, pessoal, tudo bem por aí? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos ver sobre a história da gravura e todos os processos relacionados com as artes gráficas. Vamos lá! Mas então, o que seria a gravura? A gravura ela é uma técnica artística na qual é possível imprimir várias cópias de uma imagem a partir de uma matriz. Todo o recurso tecnológico que nós temos nos últimos 20 anos, ele não existia na época em que as pessoas precisavam de produzir, por exemplo, livros, cópias. A palavra múltiplo está relacionado com a questão de se fazer cópias. Então, o processo da gravura, ela passa por algumas etapas que a gente chama de matriz, que é o suporte. Essa matriz ela vai sofrer uma interferência, que é ser gravada. Depois, essa superfície vai receber tinta, que a gente chama de entintar, e depois essa imagem será transferida para um papel ou um suporte. Então, como que eu sei a diferença de uma gravura, uma técnica para outra? A grande questão está na matriz. Vai ser o material dessa matriz que irá determinar qual tipo de gravura é executada. Nós temos a xilogravura, a serigrafia, a gravura em metal e a litografia. A palavra xilogravura é de origem grega. Xilo significa madeira. Gravura vem de grafos, desenhar, escrever. Então, nós estamos falando de uma técnica de gravura que é a mais antiga da história da humanidade, datada pelos chineses no século VI. Os principais materiais usados para a xilogravura são a matriz de madeira, as goivas, que são os instrumentos cortantes, os rolos, que vão passar a tinta na superfície da madeira, e o papel que irá transferir essa imagem da tinta, além da colher, que é passada por fricção para que haja contato do papel com a superfície entintada. Mesmo em se tratando de uma técnica milenar como a xilogravura, no Brasil ela ainda é amplamente usada não apenas por artistas plásticos, mas também pela cultura dos livros de cordel, aonde elas fazem as imagens das capas dos livretos. A literatura de cordel, que está dentro da cultura popular brasileira, ela é a representação mais forte do que nós temos a respeito da imagem produzida por xilogravura, tanto pela forma de gravar as imagens, como também a caracterização dos personagens que são contados nas músicas de cordel. É importante falar que a gravura teve o seu início com o Brasil com a vinda da família real portuguesa em 1808. Com a vinda da família, tivemos que ter a imprensa régia brasileira, onde se imprimiam notas, se imprimiam jornais, e foi assim que a xilogravura se desenvolveu no nosso país.
A xilogravura teve uma fundamental importância para o nosso país, não apenas como meio de propagar a cultura, mas ela é tida como uma arte da resistência, de atitude política e de disseminação do conhecimento de forma popular e acessível a todos. A origem da palavra serigrafia vem do grego seri, que significa seda, e grafia, que significa escrever ou desenhar. É uma técnica que foi desenvolvida pelos chineses e japoneses por volta do século XVII e XVIII. No século XX, ela foi chamada de silkscreen, que é a impressão à base de estêncil na qual a tinta é pressionada a atravessar uma fina tela. Dentre os vários materiais utilizados nessa técnica, nós precisamos de uma tela de poliéster, uma base de emulsão, que parece uma cola, uma mesa de luz que vai fazer com que essa imagem seja fotossensível gravada na tela, um rodo de borracha para impressão, tintas específicas para serigrafia e, claro, um suporte, papel ou um tecido para impressão. A base do que nós vemos de conhecimento nas artes gráficas hoje, ela já era desenvolvida no início do século com a serigrafia. Por quê? Para cada cor impressa é utilizada uma matriz, onde observamos as imagens feitas, por exemplo, em camisetas, rótulos, cartazes e meio publicitário de forma geral. Então nós temos as cores primárias mais o preto. A gravura em metal surgiu a partir da palavra calcogravura, calcos, do grego metal, gravura, desenhar ou escrever. Ela teve início na Europa do século XV, a partir da arte da ourivesaria, que era desenhar sobre superfícies de metal com uma ponta fina. A partir de uma iniciativa de se observar a imagem, fez-se a impressão e assim surgiu a gravura em metal. Dentre os vários materiais utilizados para se produzir a gravura em metal, vamos pontuar aqui alguns dos principais, que seria a matriz de metal, pode ser cobre, alumínio, latão, os instrumentos de incisão, que são as goivas ou os buris, a tinta tipográfica, a prensa, que irá transferir a imagem do metal para o papel, que é o suporte, que será a gravura. Para a gravura em metal existir, ela necessita deste equipamento, que é a prensa, pois é só a partir dela, que exige extrema força, que essa imagem vai conseguir sair da chapa de metal e ir para a superfície do papel através da pressão.
A litogravura, palavra derivada do grego litos, pedra, gravura, desenhar ou escrever, é uma técnica de gravura originada a partir de uma pedra calcária muito especial. Ela foi descoberta no final do século XVIII por Alois Seinfeld, um alemão que procurava por um meio mais econômico imprimir suas peças de teatro. Assim como as demais técnicas de gravura, a litogravura também precisa de materiais específicos e de uma oficina específica. A matriz é feita a partir de uma pedra porosa calcária, onde ela é desenhada com um lápis litográfico e receberá uma superfície de goma arábica, ácido nítrico e fosfórico. Usa-se a tinta tipográfica, uma prensa especial e o papel para impressão da imagem gravura. Então, se a litogravura não tem uma incisão, um corte ou retirar um material como argila ou metal, qual é a base dessa técnica? É simples, ela parte do princípio da repulsão entre a água e o óleo para que exista a área de imagem construída que depois será impressa no papel. As artes gráficas é realmente incrível, não é mesmo? Ainda mais em se pensando que tudo que nós temos hoje em nível de comunicação, em nível de impressão, seja papel, roupa, cartazes ou outdoors, partiram da existência das artes gráficas. É realmente impressionante e admirável. Pensando nesse retrospecto e história das artes gráficas que permearam o universo e a evolução do domínio técnico de cada época onde ela existiu e surgiu, podemos pensar que a gravura hoje ela está livre para poder criar e ser uma expressão de sentimento e de arte da maneira que bem entender o artista que a propõe. Então agora é a hora de experimentar. Vou deixar uma proposta de atividade para vocês executarem, onde vocês podem fazer o uso de algum vegetal para que ele seja a sua matriz, o seu suporte,
onde você vai criar um desenho em alto relevo usando uma faca com muito cuidado e atenção para criar a imagem. Aqui eu deixei para vocês uma ideia do uso de um legume. Nós temos a cenoura no seu estado natural, crua, então ela é dura, onde usou-se uma faca para poder fazer o desenho, a silhueta de uma estrela. Em alto relevo, essa estrela vai receber uma tinta que você bem entender e quiser, e aí você vai transferir essa imagem a partir do contato para um suporte. Pronto! Você terá o resultado da imagem invertida do seu carimbo feito no vegetal ou legume no outro material que você escolheu para poder ficar impresso. Lembrem-se, se vocês quiserem fazer texto, palavra, letra, tem que fazer a gravação no suporte invertido, pois é a ideia do carimbo, não se esqueçam. Essa atividade não objetiva a produção de um trabalho em específico. Chame apenas alguém para a cozinha e divirta-se experimentando. Até mais!